Comentando a lição de terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Discernimento espiritual aplicado. Para muitas pessoas, determinadas situações podem ser consideradas como obstáculos na vida e muitos desanimam dos seus projetos e passam a culpar a vida pela má sorte daquele momento. Muitos conseguem ter uma visão diferenciada e aproveitam situações como essa, que parecem ruins, para transformá-los em oportunidades para uma nova fase na vida. Foi assim que Paulo se sentiu quando estava preso em Roma e não podia mais sair como antes. Aplicando o discernimento espiritual, ele nos deixou preciosas lições de superação e aproveitamento das oportunidades. No início do século XIX, um diplomata e engenheiro francês chamado Ferdinand de Lesseps passou por uma situação que foi revertida graças à sua visão diferenciada. Ele voltava do Egito para a França de navio quando foi dado o alarme de que alguns passageiros estavam com sintomas de febre amarela. O navio não podia continuar a viagem, ficou parado no Istmo de Suez, aguardando a vinda de um médico para ver os doentes. Ferdinand, de imediato, viu-se preso pelas circunstâncias e, a princípio, achou aquilo ruim por causa dos muitos compromissos e contratos que tinha na França. Um dia, ele viu no horizonte o navio que trazia o médico, mas, curiosamente, o navio que deveria chegar em 2 dias demorou 8 dias para chegar. Ferdinand ficou curioso com a demora e perguntou ao capitão do navio o porquê da demora. O capitão explicou que não havia um caminho reto de onde ele estava para chegar ao navio com os doentes, por causa das pedras naquela rota. Foi aí que Ferdinand de Lesseps teve a grande ideia de abrir uma rota direta para os navios e, com 100.000 trabalhadores, construiu o Canal de Suez, ficando conhecido no mundo todo. Depois disso, ele construiu também o Canal do Panamá e ajudou muito a navegação. Aquilo que parecia ser um desastre em sua carreira profissional virou sua maior obra por causa da visão, do discernimento em olhar com outros olhos uma situação que parecia crítica. Os filipenses, quando souberam da prisão do apóstolo Paulo, ficaram chocados em saber que o grande missionário estava limitado a uma cela. Logo ele, que gostava de visitar igrejas, animar as pessoas e pregar o evangelho. Leia Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Como Paulo enxergava a sua prisão? E que lições podemos aprender com sua atitude, apesar das circunstâncias em que ele se encontrava? Paulo enxergava sua nova condição como uma boa oportunidade de pregar aos guardas e nos mostra que devemos ver sempre um propósito positivo, até mesmo nas dificuldades. Ele até disse que sua prisão animou outras pessoas a pregar o evangelho sem medo, e isso estava sendo muito positivo. Os filipenses ficaram até surpresos com a atitude do apóstolo em estar contente, porque sua prisão dinamizara a pregação do evangelho e em lugares onde não visitados, agora tinha alguém falando de Jesus. Pessoas que antes se escondiam com medo de serem perseguidas ao falar de Jesus, agora falavam ousadamente diante do testemunho do apóstolo em suportar a prisão e estar feliz, porque por Jesus tudo valia a pena. Sua prisão foi uma inspiração para muitos naquela ocasião. Se entre nós houvesse mais oração, mais exercício de uma fé viva, estaríamos muito à frente do que estamos hoje em discernimento espiritual. Livro Fundamentos da Educação Cristã, página 531. O apóstolo Paulo tinha discernimento espiritual e o aplicou à sua vida. E que Deus nos abençoe.